Doutor, seja bem-vindo, boa noite. Olá, Bispo Edgar, boa noite. E aí, como é que o senhor vê essa questão dos feriados? Bispo, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, A agradecer gente o que convite, agradece. estar nesse programa de extrema relevância que, ainda mais para tratar de um assunto que desperta uma certa dualidade na opinião popular, assim como a gente consegue perceber da pesquisa realizada nas redes sociais. Algumas pessoas gostam porque acham que preferem descansar e outras atrapalham um pouco o desempenho financeiro. Então, é um assunto que realmente traz esses dois pontos. Os feriados, a gente tem uma previsão bacana que é a legislação que trata de feriados, é a Lei 9.093 de 95, e aí ela divide os feriados como civis e como religiosos. Além disso, bispo, nós temos a classificação que nós podemos ter feriados nacionais, feriados estaduais e municipais. Então, a depender do município, a depender do estado, nós poderemos ter um ou outro feriado diferente. Quanto aos nacionais, não existe muita diferença porque ele é obrigatório em todo o território nacional. Então, por exemplo, como nós passamos agora pelo Dia do Trabalhador, e aí enfim, acaba que todo mundo acaba comemorando esse feriado. Assim como passou na matéria um pouquinho atrás, um pouquinho antes, nós temos 10 feriados nacionais, pelo menos, que consta, né, em leis federais. A Constituição em si, ela não traz, bispo, a determinação ou a previsão desses feriados. Cada feriado ele é previsto a depender é previsto em lei. Então, uma lei federal para feriados nacionais e aí lei estadual, lei municipal, a depender aí do local que a gente se encontra. Aqui no estado de São Paulo, que é onde eu falo, nós temos o principal feriado estadual, que é dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista. E nós temos, como municipal, dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, e também Corpus Christi, né, que é um feriado religioso. Seguindo o que foi tratado também na matéria, o feriado, de uma forma geral, ele traz muitos benefícios. E alguns pontos dele, alguns benefícios, sem dúvida alguma, é o descanso físico e mental do trabalhador, né? Afinal, São Paulo, principalmente, é uma cidade movimentada e nós sabemos dificuldade de deslocamento e tudo mais. Então, o feriado ele acaba agregando aí no descanso, né? Para o trabalhador, para o convivente da cidade ter um descanso, conseguir ficar com a sua família. Além disso, sem dúvida alguma, os feriados eles têm a capacidade de movimentar alguns setores da economia, como turismo, a hotelaria, a gastronomia sem dúvida alguma também melhorar a produtividade, porque quando você passa final de semana em casa, né, você tem um feriado prolongado, a gente consegue reduzir o estresse do trabalhador. Eu me coloco como advogado e aí nós conseguimos ter algumas emendas e aí questão de prazos e tudo mais, então para nós é bom também, porque nós conseguimos ter um pouco de folga, às vezes é questão de correria de processos e tudo mais, audiências, com esses feriados a gente consegue ter uma elasticidade nesses prazos. As cidades turísticas, sem dúvida alguma, elas se beneficiam muito desses feriados, porque são lugares que no decorrer do ano eles precisam de algumas datas para fazer um caixa, né? Para que nos outros períodos dos anos do ano esses locais eles não têm uma corrente, uma visitação tão grande para gerar um caixa. Mas os feriados eles conseguem. Então, o setor hoteleiro e tudo mais, nessas cidades eles conseguem fazer um caixa para aguentar esses períodos. Em São Paulo, eu trago aqui um exemplo que eu vi um pouquinho mais cedo, uma reportagem da Forbes, Bispo, que diz que o Carnaval de São Paulo, e eu trago só um ponto,
possivelmente teria criado 300 mil postos de trabalho, não fixos, né? Alguns com certeza fixos depois que passou, mas inicialmente postos temporários. Então, é um número muito significativo de postos de trabalho, considerando que a gente tem um número de desemprego um pouquinho alto. Então, o carnaval, como não é um feriado, né? É um ponto facultativo, mas tanto feriado ou o próprio carnaval, ele acaba trazendo benefícios em geral. Mas, sem dúvida, também há pontos negativos, né? E aí nós temos também que levantar esse ponto, porque em alguns setores ocorre uma queda da produtividade. As empresas fecham, o comércio, principalmente dos grandes centros, eles reduzem a sua capacidade. O centro de São Paulo, por exemplo, em alguns feriados, fica totalmente inabitado. E eu tenho certeza que isso ocorre em cidades grandes também, porque há um deslocamento das pessoas desses grandes centros para o interior, para a praia, e aí ocorre uma queda de produtividade. Também podemos falar do custo para manter esse trabalhador, porque a gente pega 2 ou 3 dias de feriado, e aí para que essa pessoa continue trabalhando, a empresa precisa desembolsar a hora extra, né? E aí, no feriado, a hora extra é dobrada. Pode também depois ter que ela compensar esse horário, compensar esse dia. Então, para a empresa, acaba gerando um custo maior do que necessariamente ocorre num dia comum. Certo. Então tem Também como ponto pontos, negativo, pontos negativos e tem pontos positivos, tem né, pontos doutor? negativos e pontos positivos. Tem um ponto que também é bastante social, e aí eu identifico isso, porque nem toda categoria, bispo, pode parar nessa época. Policiais, pessoal que trabalha na saúde, segurança, são pessoas que elas não podem parar no feriado, porque, querendo ou não, são serviços essenciais. E aí, essa parada, sem dúvida alguma, acarretaria aí algum prejuízo para a população em geral. Tá certo. E aí, seguindo a ideia, né, que o restante dos outros pontos. Por fim, entendo que é necessário trazer que o feriado ele é um direito do trabalhador, né, da população. É um descanso, né? É claro que o trabalho em si ele é regulado de uma forma a depender da situação, a depender da área que a pessoa está inserida, mas a verdade é que quem trabalha ela precisa também mediar, né, equilibrar os pratos entre trabalhar e aí também ter um momento de descanso. Então, o feriado ele realmente desperta esses dois pontos, né? É uma dualidade mesmo. Há os pontos ao benefício, mas também ao outro ponto. Mas considerando de uma forma social, a gente precisa entender também que nós precisamos, e aí faz um bem à sociedade ter essas pausas, ter esses momentos de família, de lazer. E aí o feriado, querendo ou não, vem trazer um pouco dessa situação para todos. Tá certo. Doutor, quero lhe agradecer e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço novamente a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, um abraço.